Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 594. Nós não paramos. Estamos aqui no mês de janeiro fazendo um programa sobre o que tem de melhor no automobilismo mundial. E sim, nós iremos falar da Fórmula E que desembarcou em Marrakech, Marrocos, para a segunda etapa desta quinta temporada, cheia de assuntos para falar ao longo deste programa. Fábio Campos está ainda de férias, fazendo aquele período de meditação antes da Fórmula 1 voltar, então vocês não vão ouvir ele aqui, mas ouvirão os outros dois membros do programa, Thiago Raposo e Diogo Gomes. Primeiro, Thiago Raposo, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 594. Qual é o seu destaque inicial para começar a falar um pouco da Fórmula E em Marrakech? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Olá, Thiago Santa Rosa, né? Nosso feliz 2019 aí para os nossos ouvintes, né? Nessa primeira edição do ano. Era para ter saído já edições do Dakar, mas estamos aí atrasado. Provavelmente sairá um pós-Dakar, não teve nem início, não teve um pré-Dakar, nem um meio de Dakar. Mas vamos lá falar de Fórmula E. O meu destaque inicial, Thiago Santa Rosa, é que sim, companheiros de equipes podem sim disputar posição. Isso vai dar o que falar. Você que viu a corrida pode ter certeza que vai ter muita coisa para falar sobre isso. Diogo Gomes, traga então o seu destaque inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Grande Thiago Santa Rosa, grande Raposo. Feliz 2019 a todos, né? Olha, o destaque da prova é o vencedor, né? O Jerome D'Ambrosio. Terceira vitória dele na Fórmula E. O piloto já passou dos seus 30 anos aí, né? Com experiência em diversas outras categorias, inclusive a Fórmula 1, claro, ainda que bem curta. Mas que ao longo dos anos na Fórmula E vem conseguindo devagarzinho suas vitórias e seus bons pódios aqui e ali. E dessa vez numa situação toda específica, né, que o Raposo citou aí, que nós já vamos comentar durante o programa, mas ele fez uma corrida sólida para ir avançando e chegar até ali. Durante o programa nós falaremos um pouco mais do vencedor dessa etapa. Sim, com certeza. Então aqui rapidinho, antes de focar em Marrakech, focar na segunda etapa do campeonato da Fórmula E, só queria, como de costume, agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco em 2018 e vão ouvir essa edição inicial 2019 do Café com Velocidade. Ainda estamos estruturando algumas coisas para esse ano, como de costume. Vamos aí, ao longo dos próximos meses, divulgar algumas novidades, algumas mudanças. Então, fiquem ligados. E, claro, você, querido apoiador, tem mais do que nunca o nosso agradecimento, porque esse programa só existe graças a você que 5, 10, 20, 30, 40, 50, enfim, qualquer quantia no programa de apoiadores tem nos ajudado e nos apoiado a manter a nossa infraestrutura, a melhorar o nosso áudio. Tá aí alguma coisa que a gente está, inclusive nesse momento, cuidando para que nas próximas edições vocês ouçam cada vez melhores, ou cada vez melhor, os nossos comentaristas. Então um agradecimento especial, como de costume, a você, apoiador, que está aqui no Café com Velocidade e está suportando toda essa operação. Suportando no sentido de nos dar o suporte, de nos conceder um pouco do seu dinheiro, um pouco da sua audiência para fazer um programa melhor. Dito isso, vamos começar a falar agora com foco na Fórmula E, Marrakech, segunda etapa do campeonato, e fazendo uma breve introdução ao que parece
temos um campeonato estabelecido ou com um carro estabelecido, com forças estabelecidas. Então, tudo aquilo que a gente viu na primeira etapa, numa pista nova, na Arábia Saudita, com muitas coisas ainda a se testarem na segunda etapa, já numa pista conhecida, né, que já correram anteriormente, parece que as coisas estão indo por um caminho, por enquanto, positivo neste ano de estreia dessa geração 2 de carros da Fórmula E. Thiago Raposo, qual que é a sua impressão após essas duas etapas? A evolução do carro realmente se confirma que deu certo, na sua opinião? Tem alguma crítica, alguma ponderação que você queira fazer a respeito disso? Com relação à competitividade, ultrapassagens, desenvolvimento de corridas, eu acho que é um pouco cedo ainda, né? São 2 provas só. Acho que a gente precisa um pouco mais para observar, para não ter conclusões precipitadas. O que eu achei, aí eu não sei se é impressão minha, o que vocês acharam, é que ficou, sei lá, eu tô com a impressão de, eu não tenho médias, mas me parece que está mais rápido, me parece que está mais dinâmico, parece que é um carro que, sabe, que vira mais. Eu achava os carros até o ano passado uns carros meio, eu não sei qual é a palavra correta, mas um negócio meio quadradão, que era meio, fazia umas curvas meio estranhas, parece que não tinha tanto balanço assim, não sei muito definir. E me parece que esse ano não, sabe, tá me parecendo mais com automobilismo, com fórmulas. Aí se comparando com Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, o desenho de fazer a curva e tal, como ataca, como chega. Então eu fiquei com essa impressão visual. Agora, se ele vai ser melhor ou pior para a competitividade, eu acho que a gente precisa um pouquinho mais de tempo para chegar a essa conclusão. Diogo Gomes, você acha que precisa um pouco mais de tempo? Com essas 2 etapas você já consegue vislumbrar uma melhoria ou alguma coisa que possa cravar e falar que esse carro é realmente melhor em aspectos gerais de competição do que o antigo carro da Fórmula E? A minha preocupação inicial é que um certo padrão, né, que a gente viu no último carro fosse mantido, de ser um carro que conseguisse fazer algumas curvas de um jeito não tão normal, até a gente pode dizer, né? Porque os pilotos aí naquelas chicanes tão apertadas realmente teriam que ser um carro quase que meio kart, sabe? Que mais escorrega em algumas categorias, mais escorrega do que. Esse carro tem essa essência, a gente até comentou isso no último programa do ano passado sobre a Fórmula E, eu gostei disso. Essa essência foi mantida, então isso me agrada. O pacote como um todo, a gente vai ter que esperar um pouco mais, porque tivemos uma amostragem muito maior que o carro anterior, não necessariamente tinha precisar de 3 anos com esse carro, 3, 4 anos para poder bater um martelo nesse quesito, mas eu acho que o importante é que o início é positivo. Durante muito tempo eu falei o quanto eu temia essa transição de equipamento, que uma hora ou outra ia acontecer, uma natural evolução. E essa evolução está acontecendo em termos de capacidade de bateria, em termos de velocidade, até em número de carros no grid, né, que é outro ponto também a ser observado, que vem crescendo, e cresceu de novo esse ano, e mesmo assim a categoria consegue continuar entregando corridas boas, algumas, né, naturalmente um pouco melhores, outras nem tanto, mas dessas duas que nós tínhamos até aqui, eu acho que é mais ou menos em termos de continuação do que nós tínhamos nos anos anteriores, do que algo totalmente diferente ou algo totalmente inovador, sabe? Por mais que a categoria tente forçar, né, com a questão do poder a mais que se ganha ali por passar em determinada área da pista, uma forçação de formato, mesmo assim, aquela essência de corridas mais soltas, de ultrapassagens mais forçadas, mas que funcionam, foi mantida de um carro para outro, de um equipamento para o outro. Eu acho que isso é a parte essencial, porque para mim é o que vem gerando ao longo desses anos boas corridas. Diogo, primeiro, antes de mais nada, você dá uma olhada nesse microfone para você voltar a falar bem aqui no programa. Segunda coisa, eu concordo contigo dessa questão da evolução, um pouco diferente até do Raposo. Eu acho que
por ter tido uma etapa numa pista desconhecida e agora numa que já teve uma etapa no passado, acho que a gente, pelo menos nesse sentido, consegue ver uma evolução no carro e sim, ele tem uma dirigibilidade, um modo de guiar que lembra muito mais esses carros de corrida tradicional, inclusive um pouco por questão de velocidade, por questão de estar mais junto ao chão. Ele me parece muito mais um carro que você precisa ter muito mais controle, contorno para fazer curvas de uma forma acertada, né? Em algumas ocasiões no passado nós vimos disputas onde os pilotos paravam em algumas curvas para poder fazer ultrapassagens e era possível fazer isso, porque o carro não tinha uma retomada de velocidade tão grande, enfim. Esse carro é uma evolução no contexto da categoria, tanto de competitividade quanto de melhorias de tecnologia e tudo mais, e está se provando. Eu acho que 2 provas já consigo ver esse desempenho, essa melhoria. Por mais que Thiago Raposo não consiga ver essas melhorias, o que eu acho que Raposo pode ver e tem visto mesmo, é um certo padrão ali entre as equipes de ponta, né? As equipes que lideram a disputa. E tem 2 que chamam mais atenção que as demais no início, que eu acho que é a DS Tista e a BMW. Por mais que a gente vai desenvolver e mostrar como que a Mahindra venceu a corrida, mas essas 2 equipes, inclusive por conta dos pilotos e por tudo que tem acontecido na pista, tem tido um início de campeonato muito bom. Porém, Raposo, a pergunta que eu quero fazer para você é: será que realmente precisa um Jean-Eric Vergne, atual campeão, arriscar tudo na primeira curva? Deixo essa contigo. Cara, eu acho que é profeta não acontecido a gente condenar ele agora. Eu acho que sim, a gente já cansou de falar que eu e o Fábio Campos, pelo menos, eu não sei você e o Diogo, se vocês também são desse time que condena, né, aquela frase de que se perde corrida na primeira volta. Eu e o Fábio Campos somos contra isso, porque nós já demos vários exemplos de corridas que foram ganhas na primeira curva ou na primeira volta. Então estava ali na disputa, era uma oportunidade, colocou, julgou que dava, mas realmente se precipitou, né, não dava, foi equivocado, aí rodou, pagou o preço e tudo. Mas eu não sou muito de condenar piloto que tenta ultrapassagem, não. Eu acho que é melhor os que tentam do que os que não tentam. E fez, né, uma boa prova de recuperação, veio ultrapassando e deixando os rivais para trás. Não conseguiu chegar lá na vitória, não conseguiu brigar lá tão assim com chances reais de vencer, mas conseguiu salvar bons pontos, né? Com a 5ª colocação marcou 10 pontinhos, então ainda está muito bem no campeonato, 2ª etapa apenas. Então não condeno muito que essa manobra da largada. A gente já fala dos BMWs ou eu passo para o Diogo falar um pouquinho dessa manobra? O Diogo que define, Diogo. Você tem alguma questão aí a colocar sobre o Jean-Eric Vergne? Acho que o Raposo falou muito bem. A questão é que a minha dúvida era se ele tinha feito aquilo de propósito, até comentei isso no Twitter, ou se ele tinha escorregado na sujeira, ou enfim, algo do tipo. Mas depois da corrida ele fala que não, ele tentou mesmo. Ele tinha feito um movimento parecido em cima do Buemi, em alguma etapa do ano passado, não me recordo qual. Ele chega a citar na entrevista essa etapa. E foi uma tentativa nesse sentido, sabe? De quase que se impor fisicamente ali, usando o carro, para abrir o espaço e tentar a ultrapassagem. Então, acho que foi um erro grandíssimo da parte dele. Ele se prejudicou muito fazer isso, né? O Diogo, será que não é um pouco, e vale também pro Raposo, será que não é um pouco o piloto já sentindo uma confiança no carro não, esse carro tem força, tem potência, eu vou conseguir, eu vou ultrapassar, não é aquela coisa, talvez até de início de fase de adaptação, eu tenho essa possibilidade, eu vou aqui me impor, como você falou, e
Mostrar que eu sou o meu carro e o piloto é o melhor conjunto que tem na categoria? Eu acho que sim. Nós estamos falando de atual campeão, né? Inclusive, é um cara que fez a primeira prova muito bem. Foi punido, né? A gente tem que lembrar. E mesmo assim voltou para conseguir um pódio, quase vence a corrida, mesmo assim. Então, sem dúvidas, é um cara que está num momento de carreira como um todo muito bom. A equipe fez um ano passado incrível. Esse ano começou muito bem de novo. Até acho que um pouquinho atrás da BMW, mas enfim, até em questão de pilotos, talvez ela esteja um pouquinho à frente, mas bem parelha no geral. Eles saíram da frente, tem a opção de tentar, ou melhor, pelo menos ele criou a opção de tentar a ultrapassagem na primeira curva ainda e tentou, não o culpo por isso não, mas acabou sendo meio que uma bagunça, né, porque prejudicou a corrida dele e ele acabou até se recuperando chegando em quinto, mas prejudicou a corrida de vários outros também. Pois é, ele se complicou ali, isso é fato, né? Questão de analisar o movimento, acho que também tem o fato dele tentar no início da prova pode ter induzido ele ao erro, e isso é natural, né? Mas, claro que nós aqui, inclusive eu apoio o Raposo quando fala, não vou ficar julgando ele nesse sentido por ter tentado ultrapassagem. Eu posso até julgar se o movimento foi demasiadamente acertado ou não, mas a intenção para mim era primordial ali, era mostrar força, como eu mencionei para o Diogo. Acho que mostrar uma força que talvez ele sinta a necessidade, porque a BMW se impôs nesse início, né? Mostrou nos testes, primeira corrida, força do Antônio Félix da Costa, e essa corrida de novo aparecendo bem com os dois pilotos. E muito obrigado, Diogo Gomes, seu áudio está excelente, não precisa mudar mais nada. Mas agora falando de BMW, Thiago Raposo, eu queria ouvir você. O que você pensou na hora que você viu a tentativa de ultrapassagem do Alexander Sims e todo o desenrolar? Como que você viu a manobra? Eu não quero nem tentar colocar você numa tendência de discussão. Eu quero que você me mostre o seu pensamento a respeito da manobra que culminou no resultado final da corrida. Achei ótimo, porque eu fiquei com um certo temor de que haveria de repente alguma questão de ordem, de não ataque, mantenham-se e tal, até porque eles estavam meio que usando as mesmas estratégias, usando o negócio lá, o caminhozinho lá, como que é, de ativação de ultrapassagem, modo ultrapassagem. Attack Mode. Attack Mode junto, tal. Eu achei que isso estava até sendo orquestrado pela equipe, do tipo, não usem antes, porque aí você vai ter condições de passar, usem junto. E aí a hora que eu vejo que não estava acontecendo isso, tinha autonomia de ataque, eu achei bom. E o resultado da tentativa eu nem acho tão ruim não, acidentes acontecem e tal. Eu fico temeroso de que isso pode desencadear um efeito Force India 2, né? Parte 2, a vingança. Que a gente lembra o que aconteceu na Fórmula 1, que brigas aconteciam entre os pilotos da Force India, até que aconteceu toques e as brigas meio que foram proibidas de acontecer. A visão que eu tive foi que o Sims não fez quase nada de errado, tentou por fora. Eu acho que o Antônio Félix da Costa perdeu o ponto de ultrapassagem. Eu acho que aquele toque lateral que eles têm não afeta absolutamente em nada. A impressão que eu fiquei é que o Antônio Félix da Costa ficou ligado demais no retrovisor para ver o que o Sims estava fazendo, e a hora que ele acordou para frear já era tarde demais. Eu acho que se aquele toque não acontece, que é aquele toque dá essa impressão do Sims ter um pouquinho de culpa. Nossa, olha, companheiro forçando e ainda tocando. A impressão que eu tenho de fora é que aquele toque não altera absolutamente nada e de que o Félix da Costa não pararia de qualquer forma, mesmo enfiando o pé no freio e não tendo toque. Eu acho que foi uma bobeada do português, que ficou mais ligado no retrovisor e esqueceu o ponto de frenagem. Então, só que me parece que aquele toque do Sims, eu não sei o que passou na imprensa, o que o pessoal falou, aquele
um toque lateral que existe entre os dois, me parece que começaram a condenar ele e tal. Mas a minha visão de fora é que aquele toque não influencia em nada. Se não tivesse aquele toque, eu vejo o Antônio Félix da Costa passando reto da mesma forma por ter perdido o ponto de frenagem. Diogo Gomes. Você pode falar, Diogo. Não, tira do mudo, Diogo. Vamos lá. Não, perfeito, eu concordo com a discussão do Raposo. Assim, principalmente teve um julgamento, eu estava acompanhando pelo Twitter a corrida, e teve um julgamento inicial fortíssimo sobre o Sims, principalmente nessa questão de, é um companheiro de equipe que tentou a ultrapassagem, como se isso não pudesse, né? Meu Deus, é o óbvio. E enfim, ele nem foi algo forçado, nem foi algo puxado demais. Ele coloca do lado, tem a velocidade para isso. O da Costa, claro, não queria entregar a posição, se defende. E nisso eles acabam tocando, para mim, por um erro do da Costa. Zero culpa do Sims nessa ocasião. E depois até o próprio da Costa vem a público depois da corrida para falar que foi culpa dele realmente, que enfim. Ele acabou estragando o resultado da equipe e tudo mais. Mas o ponto essencial aí eles brigaram, eles disputaram. Foi algo rápido, né? Não é que eles brigaram por muitas voltas até ter algum problema, não. Foi algo bem rápido ali. Quando a gente realizou, eles já estavam lado a lado. E acabou que teve o toque. Isso é ruim. Eu acho que vai ser ruim, porque o seu Andretti, por mais que ele não seja mais o super dono, né? Tem a BMW junto. Mas eu realmente acredito que em algum momento aí ele vai querer interferir nisso, então talvez não seja positivo para a briga deles, mas que pelo menos foi legal ver eles brigando, e foi legal ver eles assumindo que, olha, acontece, às vezes acontece, mas a BMW vai ter bastante tempo da temporada para recuperar esses pontos perdidos aqui. O que eu acho interessante nessa disputa primeiro, mostrar a força da BMW com 2 carros ali na primeira posição e uma imposição do Sims, né, que é um piloto mais jovem, que está ainda no momento de se consolidar no cenário do automobilismo, ele mostrar ali que, né, ele tem como brigar com o Antônio Félix da Costa, que veio de uma vitória, já é mais experiente e que poderia liderar, sem levar em consideração ordens de equipe. Eu acho que assim, o grande ponto-chave ali da disputa é o Sim se posicionar, falar que também está, se for possível, se tiver condições, na briga por vitórias. O que não aconteceu na primeira etapa, por problemas, agora nessa etapa ele teve essa condição e aconteceu, ou por ventura aconteceu o acidente. O Diogo tá aqui, o Diogo fala você tem que entrar, né, no debate, Diogo. O Diogo aqui offline acabou, mas o Sims é velho, mas o Sims não é um piloto que tá aí no vamos dizer, consolidado. Ele pode ter uma carreira com um tempo, né, uma rodagem, mas não tem o nome consolidado que tem o Antônio Félix da Costa. Não tem. Não, sim, claro. Isso só passando informações. Não, só passando informação certinha, ele é um pouquinho mais velho, ele tá com 30 anos, o da Costa tem 26, 27. Mas eu entendi o que você disse e enfim, a parte de número encaixa bem, porque é um cara que demorou para se desenvolver, né? Porque ele passou anos de Fórmula 3, correu no Japão, aí consegue um contrato com a BMW, começa a correr de GT, tem bons desempenhos de GT, por isso mesmo que ele tá aí, né? Foi assim que ele começou a chamar a atenção da BMW, que ele se consolidou, mas até principalmente, que eu acho que é o foco aqui, na questão de fórmula, ele, assim, a nível de experiência dele é muito inferior ao da Costa, por exemplo, apesar de da Costa ser mais jovem. Né? Isso, esse é o ponto, e aí eu acho que vale a pena mencionar isso, porque ele não é um wingman, né? Ele não entrou e não tá com a pecha de segundo piloto. E Thiago Raposo, para retornar um pouco você na conversa também, inclusive para se posicionar a respeito do cenário da BMW, tivemos o teste de jovens pilotos logo após a etapa de Marrakech, e os 2 pilotos da BMW que correram fazer esses testes pela marca alemã, com essa junção que teve com a Andretti,
foram dois pilotos de experiência enorme no DTM e que estão esperando espaço aí também para poder se juntar à categoria, que é o Bruno Spengler e o bicampeão Marco Wittmann. Então, assim, é bom ver essa disputa porque quem está ali pressionando, buscando uma vaga, também é muito bom. Pode ser que tenha uma briga aí muito grande para esse lugar que se vislumbra um bom lugar, né, Thiago Raposo? Não, com certeza. A equipe, pelo que mostrou aí nessas duas primeiras corridas, tende a brigar aí realmente pelo título, pela temporada. O que é ótimo, né? A gente ver essa alternância aí, ver equipes chegando e boas equipes ali ainda brigando pela vitória. Ótimo para a categoria que isso aconteça e a gente espera que isso continue. Mas tem um fato, né? Na Fórmula E a gente viu nos últimos anos aí que o campeonato às vezes começa de uma forma e vai tomando rumos e um jeitão diferente no decorrer das etapas e às vezes o resultado final não espelha muito o que acontece nas primeiras provas. Vamos ver se vai ser diferente essa temporada ou não. No ano passado, acho que na terceira ou quarta etapa, o Verne começa a abrir e a gente começa a discutir se ele ia abrir mesmo de fato ou não. Bom, mas falando então do vencedor da prova, já que caiu no colo do Jérôme D'Ambrosio e caiu também a liderança do campeonato, Thiago Raposo. Merecido? Merecido? Merecido. Tem 2 pódios, tava lá no lugar certo, na hora certa, conseguiu a vitória agora nessa etapa e foi terceiro colocado, é merecido, não tem como dizer o contrário. Mais circunstancial, né? Bom a gente deixar isso, tá pescando tudo que cai na rede dele, não tá desperdiçando nada. E assim se constroem campeões também. A gente tem histórias e histórias de campeões aí em categorias pelo mundo no esporte motor que se sagraram campeões ou chegaram perto de briga pelo título dessa forma. Na questão da regularidade, na questão de não se envolver muito em disputas e pegar as coisas que sobram para ele. Então é merecido. Fez o papel dele, foi lá, 2 pódios, um terceiro e uma vitória. Diogo Gomes, você acha que o Jérôme D'Ambrosio, a Mahindra, vai ter condição de duelar com a BMW, a Tista, que tem carros aí muito bons e muito bem posicionados no campeonato, ou mesmo até a Virgin, que está fazendo um campeonato interessantíssimo aí com o powertrain da Audi? De início sim, né? Mas até no ano passado eles começaram o ano muito bem e depois variaram bastante, né? Foi com o Félix Rosenqvist que correu a primeira etapa e agora já cedeu o lugar pro Pascal Wehrlein, né? Isso, e nem o do Rosenqvist nem o Wehrlein conseguiram terminar a corrida, né? Por razões diferentes. O Wehrlein saiu ainda na primeira ou segunda volta por um toque que recebeu e danificou o carro, mas, enfim, a gente não tem análise da equipe como um todo ainda, a gente tem do D'Ambrosio. E ele foi muito bem nessas 2 provas, merece ali tá na liderança, porque, enfim, não tem culpa se as BMWs se tocaram ou como aconteceu. Ele não larga em terceiro, né? Ele larga mais atrás e vem ganhando posições para poder chegar ali. Então, acho um piloto limitadíssimo, mas fez por merecer a posição que está. Não acho que vai durar muito tempo, mas, enfim, chegou numa posição ali por merecimento e conseguiu chegar. Não sei vamos ver se vai conseguir se manter, principalmente nessa força, e aí vai até de encontro à sua pergunta, nessa força que a gente ainda não sabe totalmente que tem qual tem a Mahindra, né? Se realmente ela vai conseguir enfrentar a BMW e Tita, que surgem de início como as 2 grandes, né, para a temporada. Sim, isso sem sombra de dúvidas, mas eu acho que a Mahindra, até pelo histórico dela, né, teve aquele final de terceira temporada que eu particularmente brinquei que o Rosenqvist foi um campeão moral, porque fez um final de temporada excelente, depois começou bem a quarta temporada e caiu ao longo do ano, mas ela tem uma boa estrutura e
pode ser que evolua o carro a ponto de ser um carro mais rápido, e aí em classificação, e regular com os dois carros. Por enquanto foi uma força, uma coincidência não ter o carro nessa etapa, mas na outra, enfim, teve problemas. Pode ser que deu passo para poder brigar com essas duas, por mais que seja início de campeonato, seria interessante ver mais de duas forças, 3, 4, e tem sido assim, né? Tem sido assim, pelo menos 5 equipes se revezando nas vitórias na categoria. Bom, vamos falar dos brasileiros, né? Temos 3 brasileiros e os 3 brasileiros começando mal a temporada, o Di Grassi sendo o melhor deles e mesmo assim com uma atuação regular, dizendo assim, com um carro que pode ainda melhorar mais, que é o carro da Audi, né? E Nelsinho Piquet e Felipe Massa, que se envolveram em confusão durante os treinos livres, e a gente precisa desenvolver um pouco mais desses dois. Mas, no geral, dos brasileiros, o que vocês acham? Dessa vez eu vou inverter a ordem, tá, Raposo? Diogo Gomes, o que você acha a respeito dos brasileiros aí nesse início de temporada e principalmente a análise do que você viu em Marrakech? Olha, o Massa teve problema nas 2 corridas, né? Então é até difícil julgar já agora. A equipe, a Venturi, não é lá essas coisas, mas, enfim, não é uma equipe para andar em 17º e 18º, como foi o caso dele, mas né, ressaltando que teve problemas. O Piquet Júnior, enfim, nem ficou tão longe do Mitch Evans, ser o companheiro de equipe dele nessa etapa, um foi 9º, o outro 14º, mas, no geral, simplesmente não vem conseguindo desenvolver, sabe? E não é eu pelo menos não julgo como sendo uma opinião precipitada da minha parte, porque é algo que vem desde o ano passado. A gente viu isso a temporada passada inteira, né? E esse ano, essas 2 primeiras etapas surgem quase que como uma continuação, né? Então, são só 2 etapas, é bem cedo, mas pelo menos o início é mais continuação do ano passado do que realmente o início. Então, nesses 2 casos eu nem acho que tenha grandes pontos a adicionar. Rapidamente, sobre a entre aspas, briga, né? Não foi uma briga, mas a troca de palavras ali entre eles. Eu acho que porque Júnior, enfim, excedeu alguns pontos, né? Sem entender o que tinha acontecido com o carro do Massa, e ele chama um companheiro de profissão de idiota, de graça, assim, sem razão nenhuma. Depois o Massa teve problema no carro, por isso que não tinha controle da velocidade, por isso que foi parando ali. Enfim, coisas de pista. E sobre o de graça especificamente, eu acho que a Audi como um todo, pelo menos a equipe de fábrica, né, que obviamente é ele e o Abt, começaram o ano pouco devagar, né? Na primeira prova já não tinha sido lá isso tudo, ficaram ali no final do top 10. Nessa vez, mais uma vez, eu consegui acompanhar o treino livre dessa prova, a classificação também, a corrida, obviamente, e sempre naquela faixa, sabe? Não é que eles treinaram muito bem, classificaram muito bem e tiveram um problema na corrida. Não, durante todo o final de semana eles se mantiveram nessa faixa. Começa a dar a impressão que é isso que eles conseguem, sabe? Pelo menos por agora, pelo menos para esse início, né? Claro que é uma equipe que no ano passado a gente viu, principalmente no exemplo do Di Grassi, que começou o ano sofrendo muito, a equipe como um todo, mas o Di Grassi principalmente, começou o ano sofrendo muito, até principalmente por questões técnicas, o carro não conseguia terminar as provas, e depois disparou para uma sequência absolutamente impressionante. Então, vamos ver se eles conseguem fazer, se encaixar dessa maneira e ir adiante, até porque, como você citou rapidamente, e é um ponto que a gente tem que destacar, a Virgin, que a partir desse ano está usando, né, o powertrain da Audi, está muito bem, né, foi 2º e 3º nessa prova, inclusive com o Robin Freins e o Sam Bird. Então eu vejo como equipe como um todo, e pro de graça, claro, com potencial para avançar, mas essas 2 primeiras etapas foram bem atípicas, sabe, bem corridas calmas no fim do top 10. E pro de graça e para a Audi como um todo, tendo o de graça como imagem da equipe, que é o que ele é desde que chegou lá, é difícil até de encaixar, sabe? Não é essa imagem que a gente está acostumado do de graça nem da equipe como um todo. Eu só queria fazer um parênteses antes de colocar o Thiago Raposo na conversa sobre a questão do Piquet e do Massa, né? Existe uma rixa que é
notória e tem sido muito falada de Piquet e de Grassi ao longo dos anos, por conta da relação na Fórmula E, por serem campeões da categoria, inclusive, então disputaram por muito tempo aí a atenção da mídia, mas o Felipe Massa, ao entrar na categoria, ele volta a participar de competição com o Nelsinho Piquet, e a gente lembra todo o histórico que eles têm de também discussões, de rivalidade, de animosidade, inclusive, e aí, claro, a Fórmula 1 é o pano de fundo, né, quando você fala isso, e relembra que o Nelsinho Piquet e Felipe Massa tem a temporada de 2008, situações que um indiretamente culpa o outro, ou acha que o outro poderia agir diferente, e aqui não é nem retomar esse assunto, mas tem muita mágoa, tem muito ressentimento guardado aí. Thiago Raposo, então, os brasileiros, para fazer um rápido resumo aí seu, o que você vê aí dessa história dos brasileiros nesse início da Fórmula E? Eu li muito em grupos de WhatsApp e tal. Eu acho que o que eu mais li, né, foi pessoas metendo pau no Nelson Piquet. Existe uma birra gigante com o Piquet por causa da questão de Singapura. Inclusive pessoas que são muito, sabe, vibradas apenas em Fórmula 1 e que agora começam a dar uma chance para a Fórmula E por causa de nomes da Fórmula 1 que foram para lá. Essas pessoas eu percebo que são pessoas que tendem ainda a crucificar mais o Piquet do que pessoas mais descoladas, que assistem outras categorias e viram que sabe que o Piquet já reconstruiu a história dele, que já pagou pelo aquilo que ele fez e já não é mais aquilo. Em suma, e eu digo isso já há muito tempo, né, desde a Fórmula 1, e sempre que acontece algum embate entre pilotos, eu acho ótimo. Sabe, eu adoro que essas coisas aconteçam, não pelo lado do Nelson Rubens da coisa, por causa da fofoca e tal. O que acontece dessa parte desse burburinho, se agora eles vão trocar acusações, fora pista, etc e tal, isso não me importa muito. Mas ter pilotos que não se gostam, eu acho isso excelente, maravilhoso para o automobilismo. Porque esses caras, numa disputa normal, se um cara já se dá 100% para defender ou para tentar passar, quando ele pega um cara que ele não gosta, um cara que troca acusações, ele dá 110, ele tira de onde não tem mais tirar para defender ou para atacar. Então, que pena que o automobilismo inteiro, todas as categorias, não são feitos de rivais que trocam acusações e que tentam fazer jogo psicológico e isso e aquilo. Muito melhor do que os amiguinhos que saem e não brigam tanto, um Bottas que passa 1000 voltas atrás do Vettel, aí sai do carro, vai lá, abraça todos os amiguinhos e tal, jogando champanhe um no outro. Não, o automobilismo precisa de mais piloto que chama o outro de amador e etc e tal, pra hora que esses caras pegar birra um do outro, e a hora que eles se encontrarem na pista, que a disputa fique cada vez mais ferrenha. O Thiago Raposo quer violência. Não, eu tô brincando. Na verdade, eu entendi o ponto, né? Eu tenho minhas ressalvas quando falam a respeito de ter uma disputa muito mais acirrada. A gente lembra, eu principalmente lembro, por exemplo, do caso da disputa Button e Hamilton, que muitas vezes foi acirradíssima na pista e fora dela não teve nenhuma baixaria, nenhuma troca de acusações, dois pilotos que sabiam até onde podiam ir com os carros e que foi uma disputa, sim, extremamente elegante e da mesma forma eficaz. E nesse caso, Raposo, até para a gente fazer um rápido bate-bola aqui, eu não sei nem se isso vale a pena nesse sentido, porque é uma discussão de entrada de box. É uma discussão de volta, não é nenhuma uma disputa em si de corrida mesmo, é algo num treino livre, é algo ainda antes da disputa em si. Então, será que realmente vai valer a pena todo esse ódio para que as disputas fiquem mais intensas por uma situação que beira a pueril? É para você de novo. Não sei te responder.
Essa sua pergunta foi muito filosófica. Mas é porque é verdade, né? Você pensa bem, né? Vamos botar o Diogo na conversa. Pensa bem, se fosse ainda uma disputa que nem a do Sims, já pensou? O Massa e o Piquet. Cara, mas a primeiro e cabeça segundo, do piloto ali, com esse sentido? imagina o susto que o Nelson ele nem deve ter raciocinado. Eu acredito que nem foi pessoal. Eu acredito que qualquer piloto que tivesse ali no lugar do Massa e que tivesse feito aquilo, talvez as palavras teriam sido as mesmas. Mas é como o Massa tá entrando agora na categoria e ele já tem uma história, eu acho que tem muito, sabe, caça-clique aí, ainda mais nessa época, né? Os carros de Fórmula 1 não foram lançados ainda, não tem quase nada acontecendo, tem um Dakar que quase ninguém dá importância. Então eu acho, sabe, essa repercussão tá muito caça-clique. Eu acredito, não posso jurar, porque eu não tô lá na cabeça, mas qualquer piloto que estivesse ali no lugar do Massa e que desse aquele susto no Piquet, desculpa a mãozada do microfone aqui, mas que desse aquela fechada no Piquet, que no momento ali da raiva, do susto, que ele teria a mesma reação com qualquer um, talvez até falando amador, mesmo que fosse um Buemi ou de Graça, que já foram campeões da categoria. Diogo Gomes, quer completar? Não, eu tava só rindo aqui porque o Raposo falou que você foi filosófico. Eu tava pensando, o Rosa é filosófico sempre, né? O Rosa dá bom dia sendo filosófico. Então, uma pergunta filosófica é parte do conjunto. Eu acho que vocês discutiram bem, assim, é mais questão de visão, sabe? Eu gosto dessa briga, eu gosto da rivalidade, mas enfim, eu acho que o Piquet especificamente, ele vem ultrapassando alguns pontos há um certo tempo. E eu gosto até bastante dele, eu diria, acompanhei bastante ele depois da Fórmula 1, mas, enfim, sei lá, quase parece ser um cara que se botar ele na frente do espelho, ele vai brigar com o espelho, sabe? Mas no geral, eu até gosto de rivalidades, enfim, ele e o Di Grassi geraram algumas brigas interessantes, tomara que essa entre aspas, briga com o Massa saia de palavras de amador, idiota, o que é que seja, e se tornem brigas na pista, que é o que eu acho que o Raposo pensa e deseja, aí seria incrível mesmo, seria bem legal de ver. Bom, seria e esperamos que isso aconteça. Bom, mais alguma outra coisa que gostariam de falar antes de fechar esse bloco? Nós não falamos de Graça, né? Nós começamos a falar dos brasileiros e ele ficou meio por cima. O Diogo até falou, se você quiser completar alguma coisa, pode mandar ver. Não, só falar, né, de que teve aí seus momentos também, chegou lá a brigar pelo pódio e tal, e depois perdeu as suas posições, mas tá sempre se mantendo ali, andando na frente do Daniel Abt, então... Que não é muito difícil, mas, né, assim, por mais que o Abt melhorou bastante, no final do ano passado conseguiu até vitória, né, tal, final da temporada passada. Mas são dois resultados aí, né, que não empolgam tanto, nono e sétimo colocado. Então, vamos ver se a equipe Audi consegue aí se recuperar e voltar a ser a equipe que nós vimos aí nas últimas temporadas. E o mesmo a gente pode falar, né, da Nissan. O Roland e o Buemi também, eu acho que eu esperava um pouquinho mais deles porque essa equipe já foi e tal, já demonstrou, então tá devendo um pouco. Não sei se o Diogo concorda. É o grande passo para trás dessa temporada, né, Diogo? A Nissan Dumps. Eu acho que sim. Até aqui, pelo menos, sim, com certeza. O Buemi, ele até classifica relativamente bem, mas no conjunto, sabe, a equipe, ela, enfim, não tinha, parece ter perdido aquela essência de Dams, né, porque, claro que era Renault, aí mudou para a Nissan, que é tudo o mesmo grupo, a gente sabe, mas a essência da equipe é a Dams, histórica Dams, as categorias de base e tudo mais, e não sei, hoje a gente olha para a equipe e não vê aquela alma. Agora, é o que eu destaquei desde o início do programa, são só 2 etapas. Então tem bastante tempo aí para frente, para avançarem, para crescerem. A equipe grande, assim como a Audi, então as palavras podem até se repetir de uma para outra. Tem bastante tempo para crescer e devem crescer bastante na temporada. Só vamos ver o tempo que vão demorar para conseguir fazer isso. Vamos ver, porque
tempo eles não têm muito, né? Nós, daqui a 10 dias, já vamos ter mais uma etapa, né? No dia 26 de janeiro, vai ter o EPRIX de Santiago. A Fórmula E vai chegar na América do Sul. Vamos ver se os pilotos vão ter um desempenho parecido com os que tiveram no ano passado. Vai ser bem diferente com esse carro. Talvez Thiago Raposo tenha já a visão concretizada aí do Gen 2, ou Gen 2, como queiram, e que tenhamos uma grande corrida que poderíamos ter um grande café com velocidade com vários debates sobre brigas entre Felipe Massa, né, Piquet na pista, Lucas de Grassi e outros tantos pilotos que estão aí disputando essa temporada da Fórmula E. Bom, então é isso, eu vou me despedindo. Ô, Rosa, em Diga cima da hora, se você me permite, Permito. você estava aí preparando a sua finalização, eu aqui meio que sem querer, querendo, dei uma olhada no e-mail e acabo de perceber que chega o e-mail agora, em cima da hora, perguntando... Em cima do laço? E perguntando Então de Fórmula E. Então deixa eu jogar ela pra gente já aproveitar, já que a gente não fechou o bloco. Pergunta do Bruno Rechenkowski. Belo nome. Olá, amigos do Café com Velocidade, ótimo 2018 a todos e muito sucesso. Ótimo 2019, né, não, Bruno? E a todos e muito sucesso a este programa incrível. Vamos ao assunto Fórmula E. Reparo no Nelson Piquet, sempre muito agressivo nas declarações envolvendo outros pilotos. Nessa última agora, aquela rusga com Massa, percebo que ele se acha muito superior aos outros competidores. Vocês acham que ele é tão bom assim? Ou ele tem essa atitude para todos os pilotos na resposta esfregarem de alguma forma na cara dele o episódio da batida de 2008, pois é sempre assim que acaba. E aí ele falou observação: Fábio Campos, adoro seus expressos, rápido, direto e sensato, forte abraço. Ô Bruno, eu não tenho certeza se Fábio Campos, no período de sabático dele aí, que ele tá lá fazendo... Qual que ele tá fazendo mesmo, Rosa? Meditações? Foi meditar, né? Foi no Isso, alto das montanhas, lá na serra. Isso, e receber esse seu recado. Sobre o Nelsinho, eu acho o Nelsinho muito bom piloto, Bruno. O tão bom, eu não sei qual a régua que a gente está usando aqui, mas eu acho o Nelsinho um bom piloto, sabe? Foi na NASCAR, se adaptou, fez um trabalho até decente, foi correr de rallycross, se adaptou, fez um trabalho decente, faz aparições aqui e ali, anda bem. Na Stock Car a gente sabe que a equipe full time estava andando praticamente só com o Rubinho, teve até aquela declaração lá um dia que o Rubinho ganhou do chefe de equipe e tal, mas tomou umas boas aparições. Eu acho o Nelsinho sim, um bom piloto, tão bom eu não sei aí com que régua que a gente está utilizando. Agora sobre as declarações, eu acho... Aí é opinião, né? Alguns gostam da coisa mais ética, mais purista, tá? Eu gosto realmente, sou fã do Piquet pai e o Piquezinho seguindo essa linha de não ter papas na língua e tal, de partir para essas provocações. Se isso der resultado, sabe? Se na próxima disputa o Massa, em vez de dar 100%, dá 110%, porque é o Piquet disputando com ele, já vai ter valido a pena. Diogo Gomes, quer ir? Pode tirar do mudo o Diogo Gomes para falar. 2019, o Diogo acho que tá meio cansado, não quer participar tanto do programa. Então vai a minha opinião aqui rapidinho. Sobre essa questão do Nelson Piquet, eu acho o Nelsinho ele é um bom piloto, tá? Ele é campeão da categoria. Eu não sei, eu confesso que eu não sei se ele tem alguma questão pendente de equipe, tudo relacionado aos anos anteriores, porque parece que o histórico dele com algumas pessoas, com alguns times, ao longo de 2, 3 anos muda bastante, muda muito, né? Ele mudou de áreas, mudou da equipe New, que era a equipe New, na época acho que era o China Team, alguma coisa assim, agora me fugiu, mas depois se transformou na New.
E ele mudou para Jaguar para buscar um novo espaço, para buscar novos ares. E já parece que surge alguma coisa, assim, algo que não está se adaptando, tudo. Por mais que ele seja um bom piloto, isso faz uma grande diferença na carreira dele. Sempre fez, né? Esse histórico de rotatividade que o Raposo diz, em alguns casos também se deve a um pouco da impaciência dele em conseguir criar uma condição boa durante um longo tempo. Me dá essa impressão. É uma impressão que me dá seguindo o histórico das notícias, as declarações dele, enfim, o que ele faz na pista. Então, é essa a minha impressão que fica quando ele fala alguma coisa nesse sentido, reclama. Parece que assim as condições para ele tem que estar sempre as ideais. Se tiver alguma coisa fora da linha, ele já vai um passo além. Eu não acho que só tem a questão da pista, né? Que é muito difícil de apurar no dia a dia com o que a gente tem, né, de informações recebidas de assessoria e tudo mais. Mas me dá essa impressão, sempre me dá. Ainda mais quando o início de campeonato ele não anda tão bem quanto o Mitch Evans, que é um piloto bem mais jovem que ele e tudo mais. Ele veio para liderar essa equipe Jaguar, ele veio para ser o capitão dessa equipe na tentativa de conquistar um título. E aí talvez é que mora o risco para ele. Quanto piloto se achar, pegar especificamente esse termo que o Bruno usou, acho que todos os pilotos se acham bons também. Não tem um que vai com um discurso modesto, aqui eu não sou tão... Eles são bons. Eles acham que são bons. Inclusive, eles normalmente reclamam muito mais do carro que da pilotagem deles. O carro não está à minha altura. Então, isso aí, num nível que estamos vendo automobilismo de alta qualidade, pilotos do mundo todo, a gente vai ver gente... por mais que nas análises nós temos nossas ressalvas, nós vamos ter pessoas gabaritadas e com certeza se achando até muito mais que o próprio Piquet. Diogo Gomes, conseguiu se restabelecer aí para dar sua opinião? Vamos lá, tentando mais uma vez. Agora vai. Opa! Como eu tinha comentado antes, né, rapidamente sobre o Piquet, e o Raposo falou muito bem. Eu acho que é um bom piloto no geral, principalmente pela questão que o Raposo citou de adaptação a diversas situações e diversas categorias. O momento dele, como eu citei no meu comentário de pouco atrás, não é tão bom. A transição, o final do ano passado, transição para essa temporada, sabe, não está funcionando muito bem. Mas no geral, essa questão de brigar um pouco, enfim, até ouvi falar dele falar muito sobre outros pilotos, acho que é mais uma questão de característica mesmo, de personalidade, sabe? Ter um piloto mais calado, ter um piloto mais, sei lá, o que farria mais, o que faz mais isso, mais aquilo, e tem um cara que fala mais. É quase que uma herança familiar aí do Piquet. Nesse ponto, eu acho que é mais característica dele. O meu ponto é, se ele transformar isso em qualidade de pista, em briga na pista, para mim tá perfeito. Não chegou mais nenhum e-mail, Thiago Raposo? Você que está com a caixa aí aberta? Então, agora sim. Vamos encerrar então esse Café com Velocidade, edição 594. Muito obrigado aí, Bruno, pelo seu e-mail de última hora. Conseguimos colocar no programa, conseguimos responder a sua dúvida. A todos os outros que querem suas dúvidas respondidas sobre qualquer uma das categorias que falamos no programa, só mandar e-mail cafécomvelocidade@gmail.com. Pode interagir conosco nas redes sociais, só procurar lá Café Velocidade no Twitter, enfim, todos os outros lugares que nós temos. E claro, não deixem de ouvir os programas do Café com Velocidade, a edição regular, os Cafés Expressos, quando o Fábio Campos voltar da meditação, ele quiser fazer ou qualquer outro componente da bancada. Afinal de contas, o Café Expresso não é algo só que Fábio Campos pode fazer, os demais podem, e de vez em quando até fazem. Mas por enquanto é isso. Da Fórmula E, a gente se encontra daqui a aproximadamente 10 dias, se for pensar que estamos gravando na segunda e esse programa vai estar sendo disponibilizado na terça-feira, então
ali daqui a 2 semanas, você vai ver a etapa de Santiago e vai ouvir um Café com Velocidade falando a respeito. E, como disse Thiago Raposo, se tiver alguma coisa sobre Rally Dakar, vai ter Café com Velocidade sim. Então é isso, um abraço, até mais e tchau! Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.